A sombra da noite. Na pacata cidade de Vale Sombrio, um ar de inquietação pairava sobre as ruas desertas após o anoitecer. Os moradores, outrora despreocupados, agora trancavam suas portas e janelas assim que o sol se punha. O motivo? Um terror silencioso que se espalhava como uma névoa densa sobre a comunidade. Tudo começou há 6 meses, quando a primeira vítima foi encontrada. Desde então, uma série de ataques brutais deixou a polícia local perplexa e a população em pânico. As histórias se espalhavam rapidamente. Um homem alto e forte, dirigindo um Opala preto, que surgia das sombras da madrugada para ceifar vidas inocentes. O detetive Marco Oliveira, encarregado do caso, passava noites em claro analisando as evidências. Todas as cenas do crime eram meticulosamente limpas, sem deixar rastros. A única pista consistente era o testemunho de uma sobrevivente que, entre lágrimas e tremores, descreveu o agressor e sua arma peculiar: um taco de beisebol envolto em arame farpado. Enquanto isso, em uma casa bem cuidada no subúrbio da cidade, Carlos Mendes se preparava para mais um dia de trabalho. Alto, de ombros largos e com um sorriso gentil, era conhecido por todos como um vizinho prestativo e um funcionário exemplar na empresa local de contabilidade. Ninguém imaginaria que por trás daquela fachada de tranquilidade se escondia um segredo tão obscuro quanto a noite que ele tanto apreciava. À medida que o sol se punha, Carlos sentia uma transformação interna. Seu coração acelerava, suas pupilas dilatavam, e uma sede insaciável por algo que nem ele compreendia começava a consumi-lo. Era como se outra personalidade, há muito tempo adormecida, despertasse com o cair da noite. Na garagem, coberto por uma lona, estava seu Opala preto, silencioso cúmplice de suas atividades noturnas. Ao lado, cuidadosamente guardado, o taco de beisebol aguardava, como se chamasse por ele, ansioso para mais uma saída. Carlos olhou pela janela, observando as luzes das casas vizinhas se apagarem uma a uma. Um sorriso sombrio se formou em seus lábios. A noite o chamava, e ele estava pronto para atender. À medida que a noite avançava, Carlos Mendes sentia a adrenalina percorrer suas veias. Com movimentos calculados, ele ligou o motor do Opala preto, que rugiu suavemente na escuridão da garagem. As ruas desertas de Vale Sombrio o receberam como um velho amigo, enquanto ele deslizava silenciosamente pela cidade adormecida. Seus olhos, agora frios e predatórios, esquadrinhavam as calçadas em busca de uma nova vítima. A lua cheia pairava no céu, lançando sombras grotescas que pareciam dançar ao seu redor. Carlos sorriu, sentindo-se invencível, como se fosse o próprio Senhor da Noite. Não muito longe dali, uma jovem chamada Ana caminhava apressadamente, arrependida de ter ficado até tarde na casa de uma amiga. O eco de seus passos na calçada vazia parecia amplificado, fazendo seu coração bater mais rápido a cada quarteirão. Ela tinha ouvido as histórias, os avisos, mas nunca imaginou que se encontraria nessa situação. Carlos avistou Ana e sentiu aquela familiar onda de excitação. Desacelerou o carro, mantendo uma distância calculada. Observou-a por alguns minutos, saboreando o medo que emanava dela. Era como um perfume inebriante para seus sentidos aguçados. Enquanto isso, na delegacia, o detetive Marco recebia mais uma ligação desesperada. Outra pessoa desaparecida. Ele esfregou os olhos cansados, sentindo o peso da responsabilidade. As pistas eram escassas, as teorias se multiplicavam, mas o assassino continuava à solta. De volta às ruas, Carlos estacionou o Opala num beco escuro e saiu do carro com o taco em mãos. O metal frio do arame farpado brilhava sob a luz da lua, prometendo mais uma noite de horror. Ele se moveu nas sombras, aproximando-se de Ana com a graça de um predador. Uma presença sinistra que fez cada pelo de seu corpo se arrepiar. Ao se virar, viu apenas um vulto imponente emergindo da escuridão. O grito ficou preso em sua garganta quando seus olhos encontraram o brilho metálico do taco. Naquele momento, duas realidades colidiram em Vale Sombrio. A de Ana, cujo mundo estava prestes a ser devastado, e a de Carlos, cuja sede por violência estava prestes a ser saciada mais uma vez. O silêncio da noite foi quebrado por um som abafado, e então, novamente, a escuridão reinou suprema. Na manhã seguinte, Carlos Mendes chegaria pontualmente ao trabalho, sorrindo educadamente para seus colegas, carregando consigo um segredo que ninguém poderia imaginar. E em algum lugar da cidade, mais uma família começaria a angustiante espera por notícias de um ente querido que nunca mais voltaria para casa. Enquanto o sol nascia sobre Vale Sombrio, o detetive Marco Oliveira já estava a caminho de mais uma cena do crime.
O corpo de Ana havia sido encontrado por um morador local que passeava com seu cachorro nas primeiras horas da manhã. Marco sentiu um nó no estômago ao se aproximar do local, cercado por fitas policiais amarelas que tremulavam ao vento frio da manhã. A equipe forense trabalhava meticulosamente, coletando cada evidência possível. Marco observava, seus olhos cansados buscando algum detalhe que pudesse finalmente levá-los ao assassino. Foi então que notou algo: marcas de pneus próximas ao local. Não era muito, mas era mais do que tinham conseguido até agora. Enquanto isso, na casa dos Mendes, Carlos tomava seu café da manhã calmamente, lendo o jornal local que estampava na primeira página mais um artigo sobre os assassinatos. Sua esposa, Maria, comentou horrorizada sobre os crimes, sem fazer ideia de que o homem sentado à sua frente era o responsável por todo aquele terror. É realmente terrível, querida, Carlos respondeu com uma falsa preocupação em sua voz. Espero que peguem logo esse monstro. Na delegacia, Marco e sua equipe trabalhavam incansavelmente. As marcas de pneus encontradas correspondiam a um modelo específico de Opala. Era uma pista tênue, mas era um começo. Começaram a compilar uma lista de todos os proprietários de Opalas pretos na região. Dias se passaram, e a tensão na cidade aumentava. Toque de recolher foi implementado, patrulhas foram reforçadas, mas o medo persistia. Carlos observava tudo com um misto de excitação e cautela. Parte dele queria sair novamente, sentir a adrenalina da caçada, mas sabia que precisava ser paciente. Uma noite, durante um jantar com amigos, o assunto inevitavelmente chegou aos assassinatos. Carlos, mantendo sua fachada de cidadão preocupado, comentou: "É uma pena que a polícia não tenha mais pistas. Talvez o assassino seja alguém que ninguém suspeitaria." Mal sabia ele que entre os convidados estava um jovem policial recém-transferido para a unidade de Marco. As palavras de Carlos ficaram ecoando em sua mente. Marco sentia que estavam se aproximando, mas algo ainda faltava. Foi quando o jovem policial mencionou o comentário de Carlos durante o jantar. Não era nada concreto, mas Marco decidiu dar uma olhada mais de perto em Carlos Mendes. Começou uma investigação discreta. Verificaram o histórico de Carlos, seus hábitos, sua rotina. Tudo parecia normal à primeira vista, mas Marco não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais. Uma noite, decidiu seguir Carlos secretamente. Observou-o sair de casa à tarde da noite, entrar em seu Opala preto e dirigir para as áreas mais desertas da cidade. O coração de Marco acelerou. Seria possível que depois de meses de busca, ele finalmente estivesse cara a cara com o assassino que aterrorizava Vale Sombrio? A caçada estava prestes a tomar um rumo inesperado, com predador e caçador se aproximando perigosamente um do outro nas sombras da noite. A tensão era palpável na noite em que Marco decidiu seguir Carlos. O detetive mantinha uma distância segura, seu coração martelando no peito enquanto observava o Opala preto deslizar pelas ruas escuras de Vale Sombrio. Cada curva, cada parada, fazia Marco prender a respiração, antecipando o momento em que suas suspeitas seriam confirmadas ou dissipadas. Carlos, por sua vez, estava inquieto. Algo em seu instinto aguçado o alertava de que estava sendo observado. Ele fez várias voltas aleatórias pela cidade, tentando despistar qualquer possível perseguidor. Sua mente trabalhava freneticamente, dividida entre o desejo de caçar e a necessidade de manter sua fachada de cidadão modelo. Após quase 2 horas de perseguição silenciosa, Carlos parou o carro em um parque abandonado nos arredores da cidade. Marco estacionou a uma distância segura, observando com binóculos enquanto Carlos saía do veículo, carregando algo que parecia ser um infame taco de beisebol. O detetive sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era agora ou nunca. Ele saiu de seu carro silenciosamente, sua arma em punho, e começou a se aproximar com cautela. Carlos, sentindo a presença de alguém, girou rapidamente. Seus olhos, agora frios e predatórios, encontraram os de Marco. Por um momento, o tempo pareceu congelar. "Polícia!" Marco gritou, apontando sua arma. Um sorriso sinistro se formou nos lábios de Carlos. "Finalmente nos encontramos fora do horário comercial." A calma na voz de Carlos desconcertou Marco. Não era a reação de um homem encurralado, mas de um predador confiante. "Acabou?" Marco ordenou, tentando manter a voz firme. Carlos riu, um som frio que ecoou pela noite. "Acabou? Meu caro detetive, isso está longe de acabar." Com uma velocidade surpreendente, Carlos avançou em direção a Marco, brandindo o taco. O detetive, pego de surpresa, disparou,
mas a bala apenas raspou no ombro de Carlos, que não demonstrou sentir dor. Uma luta feroz se seguiu. Marco, treinado em combate corpo a corpo, enfrentava um oponente movido por uma força quase sobrenatural. Golpes eram trocados, o som da luta quebrando o silêncio da noite. Em um momento crucial, Marco conseguiu desarmar Carlos, enviando o taco para longe. Mas o assassino não desistiu. Com as mãos nuas, ele agarrou o pescoço de Marco, seus olhos brilhando com uma fúria inumana. Você não entende, detetive, Carlos sibilou. Isto é quem eu sou. A escuridão em cada um de nós, liberada. Marco lutava para respirar, sua visão começando a escurecer. Com um último esforço desesperado, ele conseguiu alcançar sua arma caída e, num movimento rápido, atingiu Carlos na cabeça com a coronha. O golpe foi suficiente para fazer Carlos cambalear para trás, libertando Marco. O detetive, ofegante, rapidamente algemou o suspeito, que agora ria histericamente no chão. Sirenes começaram a soar à distância. Marco havia acionado reforços antes de sair do carro. Enquanto as luzes vermelhas e azuis se aproximavam, iluminando a cena surreal, Marco olhou para Carlos, ainda rindo no chão. Acabou, Carlos, ele disse, mais para si mesmo do que para o prisioneiro. Mas algo no olhar de Carlos, um brilho de desafio e conhecimento oculto, fez Marco se perguntar se realmente tinha terminado, ou se isso era apenas o começo de algo ainda mais sombrio. Meses se passaram desde a captura de Carlos Mendes. Vale Sombrio lentamente começava a emergir da sombra de medo que a havia engolfado por tanto tempo. As ruas, antes desertas após o anoitecer, voltavam a ganhar vida. Famílias saíam para passear, casais caminhavam de mãos dadas sob a luz do luar. A cidade respirava aliviada, mas as cicatrizes permaneciam. O julgamento de Carlos foi um evento que capturou a atenção nacional. O homem que durante o dia era um contador respeitável e à noite se transformava em um assassino impiedoso fascinou psicólogos, jornalistas e o público em geral. Carlos manteve-se impassível durante todo o processo, seu rosto uma máscara de calma que ocasionalmente se quebrava com um sorriso enigmático. O detetive Marco Oliveira, agora considerado um herói local, não conseguia se livrar da sensação de que algo ainda estava errado. As palavras de Carlos naquela noite no parque continuavam a assombrá-lo. Isto é quem eu sou. A escuridão em cada um de nós, liberada. Enquanto Carlos aguardava sua sentença na prisão, eventos estranhos começaram a ocorrer em Vale Sombrio. Pessoas relatavam ter visto uma figura alta caminhando pelas ruas à noite, sempre desaparecendo nas sombras quando alguém se aproximava. Alguns juravam ter ouvido o som distante de um motor de Opala ecoando na madrugada. Marco investigava cada relato meticulosamente, mas não encontrava nada concreto. Era como se o fantasma de Carlos Mendes ainda vagasse pela cidade, mantendo todos em estado de alerta constante. Uma noite, Marco foi chamado às pressas para a prisão. Carlos havia pedido para falar com ele, alegando ter informações cruciais. Relutante, mas curioso, Marco foi ao encontro do homem que havia atormentado a cidade por tanto tempo. Na sala de visitas da prisão, Carlos o recebeu com aquele mesmo sorriso enigmático. Que bom vê-lo novamente. O que você quer, Carlos? Marco perguntou, tentando manter a compostura. Carlos se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Você acha que acabou, não é? Que me prendendo, você salvou a cidade. Mas você não entende, eu sou apenas um sintoma. A verdadeira doença está lá fora, esperando para se manifestar. Um arrepio percorreu a espinha de Marco. Do que você está falando? A escuridão, detetive. Ela está em todos nós. Eu apenas a abracei. E agora que provei sua existência, outros seguirão. Você verá. Marco saiu da prisão abalado, as palavras de Carlos ecoando em sua mente. Nos dias que se seguiram, ele redobrou seus esforços, investigando cada sombra, cada ruído suspeito na noite. A sentença de Carlos foi anunciada. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A cidade comemorou, mas Marco não conseguia se juntar à celebração. Ele sabia que a batalha contra a escuridão que Carlos mencionara estava longe de terminar. Enquanto isso, em um bairro tranquilo de Vale Sombrio, um jovem olhava pela janela, observando a noite. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade mórbida enquanto contemplava as palavras que havia ouvido no noticiário sobre o caso Mendes. Lentamente, ele abriu a gaveta de sua escrivaninha, revelando um pequeno taco de beisebol que havia começado a modificar. A história de Carlos Mendes havia terminado,
mas o legado de terror que ele deixou continuava a se espalhar silenciosamente, como uma sombra que cresce ao pôr do sol. Vale Sombrio havia enfrentado seu monstro, mas a verdadeira batalha contra a escuridão que habita o coração humano estava apenas começando. E assim, enquanto a cidade dormia, novas sombras se formavam, prontas para emergir na escuridão da noite. Você gostou desta narrativa de arrepiar? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos que também apreciam uma boa história de terror, e se inscrever no canal Terror e Medo para não perder nossas próximas histórias macabras.